Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Prazer, eu me chamo Daniel. Eu sou aqui do canal InfoBegin. A gente está iniciando nosso canal no YouTube hoje, tá? Nosso canal, a gente vai tratar de treinamentos de informática. A gente vai desde o mais básico ao mais avançado. A gente sabe, tá, que tem diversos canais no YouTube que já tem conteúdos de treinamento de informática. O Google mesmo tem diversos recursos, né? Pesquisas que a gente faz, que a gente pode estar interagindo com a informática. Mas o intuito da gente estar trazendo para vocês o nosso conteúdo é um conteúdo diferenciado. Como vocês podem notar, já começou com uma musicazinha ambiente no fundo, tá? Particularmente eu gosto muito. E a gente espera poder agregar, né, valor tanto para aquele que tem conhecimento como para aquele que não tem conhecimento em informática, tá? E o nosso conteúdo que a gente pretende estar trazendo para vocês é esse aqui, tá bom? Então, basicamente, vamos iniciar já metendo a mão na massa. Para aqueles que não têm noção nenhuma de informática, você está no lugar certo, tá? A gente vai destrinchar a informática para você. Para aqueles que já têm conhecimento e desejam agregar mais valor, ter mais conhecimento, também é um excelente caminho, tá? Vamos fazer uma reciclagem juntos aqui, tá? Eu sou formado na área de cibersegurança, tá? Pela Cisco. Trabalho já há mais de 14 anos como técnico de informática, analista técnico, analista N3 de redes, tá? Técnico de impressora, né? Também trabalho com impressoras. Mas eu não vou ficar falando aqui dos meus cargos aqui no canal, tá? O intuito aqui é descomplicar a informática. Vamos começar a informática. Beleza, pessoal? Bom, então vamos lá. Apresento para vocês aqui de cara, tá, a nossa apostila. A gente está desenvolvendo ela. Acredito que até o final do primeiro, do segundo vídeo que a gente vai estar postando, eu vou estar colocando para vocês o link, tá? A princípio, não sei se vocês sabem, mas o YouTube, ele não costuma ser muito, digamos, gentil, né? Porque para quem está começando o YouTube, ele é um pouco restritivo, né? Então o início de tudo realmente é complicado, é difícil. E a gente espera, né, poder estar desenvolvendo o nosso canal aí com vocês, né? Se vocês puderem compartilhar, deixar seu like, comentar, tá? E, pessoal, toda crítica é bem-vinda, crítica construtiva, tá bom? Se vocês puderem dar essa força pra gente, poder adquirir a apostila, tá? Eu ainda não tenho noção de preço, mas acredito que vai ficar mais barato do que, por exemplo, vocês fossem imprimir em algum local, tá? Essa apostila de informática básica tem aproximadamente 30 páginas, tá? 37, aliás, perdão, desculpa. Essa apostila foi desenvolvida já há vários anos atrás por mim, porque eu cheguei já a dar aula, treinamento de informática, né? Então, eu simplesmente peguei o que eu já tinha e atualizei esse material. Utilizei também alguns apostilas de faculdade, né? Teve algumas trechos, algumas partes que foi bastante interessante, que eu gostei muito, né? E a gente agregou, né? Claro que a gente deu as devidas honras aqui no final da apostila, a gente está relatando de onde foi que a gente tirou referência. Tem a nossa própria, né? A minha mesmo, da minha vivência na informática, da minha experiência. E tem também informações, da Wikipedia, da própria Google mesmo, algumas apostilas de faculdade, né? Então, a gente uniu todo esse material, fez uma atualização e a gente vai abordar sobre o Windows 11, tá, pessoal? O nosso curso, né? Ele vai ser sobre o Windows 11, em cima dele, da experiência, da vivência, tá? Eu vou estar fazendo essa reciclagem junto com vocês, porque eu ainda não fiz o curso do Windows 11, vou estar fazendo junto com vocês. Já tem vários anos que eu fiz o curso de informática, tá? Foi em 2004, tá? Então, de lá para cá, eu passei pelo Windows 98, Windows Millennium, Windows 2000, Windows XP, Windows 7 e por aí foi, tá? Mas quando eu fiz o curso de informática na época, eu fiz, foi na FATEC, né? Sou formado em informática na FATEC. E de lá para cá, 4 ou 5 anos depois, se eu não me engano, eu fiz montagem e manutenção. Se de repente o pessoal tiver interesse futuramente,
a gente pode continuar abordando aí, se aprofundando cada vez mais na informática. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá. Seguindo aqui o nosso curso, já falei bastante, né? Bom, essa aqui é a nossa apostila, né? Desculpa. Elaborada, né, por nós, com o apoio do laboratório Cyberfield, ao qual eu trabalho atualmente, tá? E vamos lá. Bom, InfoBegin, né, é uma sigla, né, que significa iniciando em informática, tá? Então, como o próprio bordão diz, né, introduzindo você na informática, beleza? Então, nós temos aqui o nosso sumário, tá? Os temas que serão abordados. Lembrando que o nosso treinamento aqui, essa aula 1, a gente vai estar falando da informática básica, tá, pessoal? Óbvio que a informática ela se aprofunda muito mais, tá? Mas a princípio, hoje no nosso primeiro vídeo, a gente vai estar falando aí a respeito, tá, da informática básica. Bom, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Fica mais fácil para vocês poderem ler junto comigo. Tá? Mais uma vez, essa apostila vai estar disponível nos comentários, tá? Na descrição do vídeo, aliás. Quem puder colaborar, ajudar a gente, tá? Como eu expliquei, não vai ser um exorbitante, tá? Mas eu acredito que vai ser mais barato do que se fosse propriamente dito imprimir em algum local. Nossa garganta está horrível. Vamos lá, pessoal. Para a gente começar a falar de informática, pessoal, a gente precisa falar um pouquinho da história, né? A gente não precisa se aprofundar muito, mas é importante que a gente venha ter conhecimento. Então, assim, tudo que a gente, toda a minha vivência, toda a minha experiência, né? E toda a história que você tem na informática, eu vou tentar colocar aqui o melhor possível, da forma mais mastigada possível para vocês. Se tiver muito difícil a forma de eu falar, vocês, né, colocam nos comentários. Poxa, Daniel, não estou conseguindo entender, não estou conseguindo acompanhar, tá? Estou aqui para poder ajudar. Beleza, pessoal? Vamos lá. Introduzindo a informática básica. A informática básica tem como objetivo apresentar conhecimentos fundamentais sobre computadores, seus componentes e as ferramentas digitais essenciais no mundo atual. Ao longo do curso, nós vamos abordar desde conceitos iniciais de hardware e software até o uso prático de aplicativos populares, com foco no Windows 11, né, como eu havia falado, o sistema operacional, né, mais recente aí da Microsoft. Para quem não sabe, eu acho no mundo de hoje difícil alguém não saber quem é a Microsoft, tá? Mas a Microsoft é a detentora dos direitos do Windows, tá, pessoal? É quem é responsável por desenvolver e atualizá-lo. Bom, vamos lá. Conceitos básicos da informática. A informática é um campo que estuda processamento, armazenamento, transmissão de informações por meio de sistemas e dispositivos eletrônicos. A informática é essencial na sociedade moderna, permitindo a automação de tarefas, comunicação em massa, acesso à informação e desenvolvimento de novas tecnologias. Bom, 3 conceitos centrais, né, são os 3 pilares da informática. São hardware, software e peopleware. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito aqui do hardware. Hardware, a sigla, né, no inglês para o português, significa equipamento, tá? Eletrodoméstico, ou seja, é o equipamento físico, tá? Conjunto de componentes físicos que compõem um computador, processador, memória, monitor, teclado e outros dispositivos. São as partes tangíveis, né, palpáveis do sistema, responsáveis por executar instruções fornecidas pelo software. Pessoal, hardware é tudo aquilo... Eu tinha um professor meu antigamente que ele costumava falar pra gente, né? Que hardware é tudo aquilo que se bate, tudo aquilo que se caceteia, tudo aquilo que você pode acertar, tá? Um grosso modo falando. Então aqui nós temos a figura aqui de um computador qualquer que a gente tem na internet, mas basicamente o computador, pessoal, é composto por isso aqui, tá? CPU, como vocês podem ver aqui, tá? Essa caixinha metálica, o monitor, teclado e mouse. Daniel, poxa, mas tem computador que tem caixinha de som, tem subwoofer, tem impressora. Isso também é hardware? Sim, pessoal. Eu tô com uma foto que eu salvei aqui
para mostrar para vocês, tá? Então aqui eu peguei uma explicação do site ms.codes que eu achei bastante interessante. Então tá aqui mostrando aqui uma imagem. Olha, como vocês podem ver aqui, nós temos pente de memória, placa-mãe, caixinha de som, mouse, fone de ouvido, impressora, teclado, CPU, monitor. Ou seja, qualquer coisa que seja palpável, né, concreta, aquilo que a gente pode pegar é chamado de hardware, beleza? Bom, seguimos agora para software. O que é o software, pessoal? Software, sigla em inglês, significa programas, tá? Conjunto de instruções e programas que fazem o hardware funcionar. Ele é intangível, não palpável, né? Ele não é concreto, a gente não consegue tocar no software. É o que permite o usuário realizar tarefas no computador. Os softwares podem ser classificados, né, de diferentes categorias. Na minha época, quando eu estudei, os softwares eram classificados por 3 grupos, tá? Era básicos, aplicativos e utilitários, tá? Hoje foi adicionado, né? Recentemente foi adicionado mais um grupo, tá? Nós vamos falar dele. Bom, sistema operacional básicos. É a classe de software básico. O que é básico? O que você entende por básico, pessoal? Um tipo de software essencial que permite gerenciar hardware e fornece interface para o usuário interagir com o computador. Ele organiza a execução de programas, o acesso a arquivos e a comunicação com os dispositivos. O Windows 11 é um exemplo de sistema operacional, beleza? Daniel, o Windows é o único sistema operacional que existe? Não, pessoal, existem diversos outros sistemas operacionais. O Windows é o sistema operacional para PCs mais utilizados ao redor do mundo, tá? Mas existem outros sistemas operacionais, tá? Nós temos, por exemplo, o Linux, né? Tem suas diversas distros, né? Suas distribuições. Tem Fedora, Kurumin, Ubuntu, tem a Red Hat, né? Que é utilizada como firewall. Tem ainda Mac OS Tiger, Mac OS Lion, são os sistemas operacionais dos MacBooks, que são da Apple, tá? Tem outros também, tem o Chromebook, né? Chromebook OS, também da Google, né? Também é mais um sistema operacional, mais um exemplo. Mas o mais usado que a gente vai abordar aqui no nosso curso é o Windows 11, beleza? Softwares de aplicação ou aplicativo. São todos os programas desenvolvidos para realizar tarefas específicas, como navegadores de internet, editores de texto, planilhas, entre outros. Exemplos incluem o Microsoft Word, edição de texto, Google Chrome para navegação na internet. Voltemos aqui à figura novamente. Bom, essa figura aqui que eu peguei, nós temos aqui, né, o hardware que a gente viu ainda há pouco, e aqui nós temos o software. Como vocês podem ver aqui, nós temos aqui a Java, né, o Java, PowerPoint, o Word, Chrome, Gmail, tá? McAfee, Windows 7, que ele já é bem antigo, tá? E o Android, tá? Então todos eles são classificados como softwares, tá? Cada um em sua subclasse, que a gente vai explicar um pouquinho mais agora. Deixa eu só terminar de falar dessa parte, que eu vou dar uma explicação para quem não tem entendimento nenhum de informática, saber como que é o computador propriamente dito. Vamos lá. Terceiro grupo são os softwares antivírus, são classificados como utilitários, tá, pessoal? O que são os softwares antivírus? São ferramentas que auxiliam na manutenção e a melhoria do desempenho do sistema, como antivírus, ferramentas de backup e programas de limpeza de disco. Exemplos incluem o CCleaner, que eu particularmente não uso mais há muito tempo. É uma porcaria, porque ele dá o registro do Windows. Eu uso outros, né, que são bem melhores, tá? Ele funcionou muito bem até um determinado tempo. Hoje ele já não indico mais muito ele não, tá? E o Windows Defender, que seria, entre aspas, né, considerado um antivírus, né? Apesar de eu ter um conceito bem... tem uma opinião bem formada, né, diferente a respeito de antivírus, mas o Windows Defender é classificado sim, tá, como antivírus, embora não seja
100% eficaz, tá? Mas é um software antivírus. Softwares de programação, linguagens de programação. São softwares que são criados para criar outros softwares. Ou seja, todos os sistemas que nós conhecemos, seja o Android, a TubeCat, que é utilizado para baixar vídeos, o Adobe PDF no próprio Windows, no smartphone, ou o pacote Office, o antivírus, todos esses softwares, pessoal, eles são desenvolvidos por outros softwares que são chamados de linguagens de programação. São softwares que criam outros softwares, tá? São compiladores, editadores de código, tá? Editores de código. Exemplos incluem o Visual Studio, tem o Python, tem vários outros, tá? Se eu não me engano, tem o C#, C++, e por aí vai, tá? Deixa eu dar um exemplo para vocês, uma definição de como que funciona um computador, tá? Bom, vamos dizer, pessoal, que vamos falar a respeito de vamos usar uma lanchonete como exemplo, tá? Uma lanchonete. Vamos supor, pessoal, que a lanchonete, deixa eu abrir aqui a figura, que a lanchonete, o imóvel onde está a lanchonete é o computador, beleza? Vamos supor que todas as peças do computador são, por exemplo, a chapa que frita hambúrguer, a fritadeira que frita batata frita, a geladeira que guarda refrigerante, os armários que guardam mantimentos, que tudo isso que está dentro do computador, tudo isso, né, é o computador, tá? E o que adiantaria você ter, por exemplo, uma lanchonete toda montada com todos esses equipamentos, se você não tem alguém para gerenciar essa loja? Agora vocês vão entender o que é sistema operacional. Suponhamos que essa loja, como eu falei para vocês, está toda montada, tá? As pessoas começam a chegar na frente, sentar nas mesas para receber o seu pedido, mas não tem ninguém para executar as tarefas. Como que essa loja vai ficar? Ela não vai permanecer, ela vai ter que fechar. Por quê? Porque ela está toda montada, mas não tem alguém para fazer ela funcionar. Vamos supor que o funcionário, né, vamos dizer que tem um funcionário no caixa e tem um outro preparando os lanches. Eu vou dizer que esses dois funcionários, pessoal, são classificados, né, na nossa explicação como sistema operacional. Porque o sistema operacional é quem vai tomar as decisões para pegar um refrigerante na geladeira, fritar um hambúrguer, fritar uma batata, pegar e entregar para o cliente sentado lá na mesa. Então o sistema operacional, pessoal, torna as tarefas possíveis, tá? Então a pessoa que está sentada na mesa lá fora aguardando um lanche, por exemplo, ela está esperando uma tarefa ser concluída. É a mesma coisa você quando está em frente a um computador aguardando um documento, por exemplo, ser impresso, que você está digitando no computador. Só que esse documento, a impressora não vai emitir esse documento se você não executar essa tarefa. Quem é que vai executar essa tarefa? Quem vai organizar isso é o sistema operacional. Tá fácil de entender? Beleza? Qualquer coisa, pausa o vídeo e retorna de novo na explicação. Beleza? Vamos lá. Chegamos aqui, pessoal, ao terceiro grupo, né? Ele é chamado de Peopleware. People, na verdade, nada mais passa, pessoal, do que os profissionais e os usuários preparados e treinados, né? Você e eu nos incluímos nesse grupo também, para que assim torne-se possível a união entre hardware e software que serão capazes de executar tarefas, por exemplo, né? Como é o que eu acabei de falar. Então aqui são exemplos, né, de Peopleware, né? São determinados usuários. São os usuários de PCs, usuários de smartphone, escrivões, digitadores, secretários, motoristas em geral, técnicos de informática, programadores, gerentes e diretores de qualquer empresa e etc. Ou seja, qualquer profissional que opere um computador ou um smartphone é considerado, está incluso dentro do grupo Peopleware, tá? São os profissionais, tá, que operam esses equipamentos. Ou seja, qualquer indivíduo que tem contato com tecnologia.
Beleza? Entendido até aqui? Pessoal, qualquer dúvida, só fazer um comentário aí na descrição. Tá? Na medida do possível a gente vai estar auxiliando. Bom, perdão. Agora a gente vai falar um pouquinho a respeito da história da informática. Agora que vocês já tiveram, né, uma noção, o seu primeiro contato, né, com a informática, explicando computadores e tal. Então aqui nós temos, né, a máquina anti-cítara, tá? Tem um link ali para você poder consultar, tá? Na própria Wikipedia, tá? Tem um documentário completo falando dela, o que é. Muita gente, até um tempo atrás, falava que o primeiro computador analógico, né, era o ábaco, né, que era aquelas calculadora árabe, né, que o pessoal utilizava para fazer conta. Na verdade, essa máquina anti-cítara sim pode ser considerado o primeiro computador analógico da história, tá? Também conhecido como mecanismo anti-cítara. É um antigo dispositivo mecânico de origem grega, considerado o primeiro computador analógico conhecido. Descoberto em um naufrágio no século I a.C. Então isso é antigo pra caramba, tá? Perto da ilha de Anticítera, tá? A máquina é um artefato complexo que entregou pesquisadores por décadas. Por isso até que o pessoal, né, até então não tinha mencionado nem falado nada até hoje, porque essa máquina de Anticítera permaneceu uma incógnita, né, durante dezenas de anos, né? Até por um século quase, na verdade. Então, há pouco tempo atrás que foram falar a respeito dela. O que é essa máquina anti-cítara, pessoal? É um dispositivo feito de bronze, tá? Com engrenagens e mostradores que se acredita ter sido, né, usado para calcular posições astronômicas e prever eventos celestes. Ou seja, o pessoal naquela época, não eram todos, né? Isso é uma coisa que era fechada, era um pequeno grupo de pessoas que tinha acesso a esse equipamento aí, mas eram os gregos, tá? É considerado um precursor dos computadores modernos, demonstrando um nível avançado de engenharia e conhecimento matemático e astronômico na Grécia Antiga, tá? O mecanismo continha engrenagens complexas que permitiam calcular movimentos do Sol, da Lua, dos planetas, bem como prever, né, eclipses solares e lunares. Tá? A descoberta e o mistério, né, que ele foi encontrado em 1901 em um naufrágio próximo à ilha de Anticítera, na Grécia, por isso o nome máquina de Anticítera. Tá? Por décadas, seu propósito exato permaneceu um mistério, como falei ainda há pouco, né? Os pesquisadores lutando para entender sua complexa estrutura. Avanços tecnológicos como radiografias de alta resolução permitiram que os pesquisadores desvendassem, né, seus segredos internos e compreendessem o seu funcionamento. Recomendo, tá, pessoal, que vocês não fiquem só com o que eu estou falando aqui, tá? A informática, ela como um todo, tá? Ela visa compreender, né, o computador, mas é óbvio que você não deve ficar só com o que eu estou falando, tá? Se aprofunde mais, busque mais informação. Então abre o Google aí, pausa o vídeo e digita máquina de Anticítera, tá? E procura saber um pouquinho mais a respeito dela, beleza? Significado. A máquina de Anticítera demonstra um alto nível de conhecimento em matemática, astronomia e engenharia na Grécia Antiga, tá? É um testemunho da capacidade dos antigos gregos de desenvolver tecnologia avançada para fins científicos e astronômicos. Ainda hoje, a máquina continua, né, a inspirar pesquisas e estudos sobre a história da ciência e da tecnologia. Algumas curiosidades a respeito, né, dessa máquina com computador. Ele é um computador analógico devido à sua capacidade de realizar cálculos, tá, e predições complexas. Apesar de sua complexidade, não há evidência de que outros dispositivos semelhantes tenham sido encontrados na época, tornando a máquina de Anticítera um artefato único e excepcional. O estudo do mecanismo revelou que ele também era capaz de calcular datas dos jogos pan-helênicos, né, incluindo os Jogos Olímpicos, que já é algo já bastante antigo na história da Grécia, né, com destaque para os Jogos Istmicos. Um dos mostradores da máquina, o montador Saros, era usado para prever eclipses solares e lunares, indicando a ocorrência do dia e da hora. Você vê, é uma coisa que para aquela época já era uma coisa espantosa, né? Então, pessoal, o computador nada mais passa do que
grande máquina que faz cálculos, tá? Então pode-se dizer que quem teve contato com a calculadora, hoje ainda existe hoje em dia a calculadora, né, aquela de mão, mas poucas pessoas estão utilizando, geralmente mais é comerciante, né? Mas nós temos ela inserida tanto no nosso computador quanto no nosso smartphone, tá? Para essa calculadora aí chegar no seu computador, no seu celular, ela teve que passar por todos esses processos aqui, tá, pessoal? Podemos dizer que o computador é uma evolução da calculadora, tá, pessoal? E o nosso smartphone também, a mesma coisa, beleza? Vamos falar agora a respeito do ábaco, né, como eu já falado, que é a calculadora árabe, inventada na antiguidade. É considerado o primeiro dispositivo, entre aspas, né, antes do descobrimento da máquina de Anticythera, de cálculo da história, usado para fazer contas básicas, né? O ábaco inspirou as primeiras máquinas calculadoras, tá? Então tá aqui a fonte, né, que é a Wikipedia, né, onde você pode consultar também. Tá? Se quiser saber mais detalhes a respeito da máquina de ábaco, abre o Google, joga lá ábaco, que você vai ter mais informações. Beleza? Bom, pessoal, nós estamos aqui na página 7, tá? Nós vamos pausar a nossa aula aqui por hoje, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai continuar com a história da informática e vamos falar a respeito da máquina de Alan Turing, tá? Para quem não conhece esse camarada, esse indivíduo, vai passar a conhecer, e eu vou dizer para você que você, mesmo que você não conheça, você tem contato até hoje com a tecnologia que ele criou, beleza? Eu vou parando por aqui. Na próxima aula a gente dá continuidade. Pedimos a vocês mais uma vez que se inscrevam no nosso canal, deixem o seu like, vocês não têm noção de como dá trabalho fazer isso aqui, pessoal. E apoia a gente, pessoal, a nossa apostila, tá? Ela é bem baratinha, acredito, estou pensando aqui num valor, né? Um valor que não fique tão caro, que seja uma coisa popular, que dê para todos que estejam no canal possam adquirir, tá? Acredito aí que vai ficar cerca aí de R$20, R$22 no máximo. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na nossa próxima aula, beleza? Valeu, pessoal!